Oi, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a palavra de Esté com vocês. Eu creio que o Senhor também vai edificar o seu coração, como Ele tem edificado o meu através dessa passagem. Eu sempre gostei muito de ler o livro de Esté e eu também adquiro muito ensinamento desse livro, né? Fazer só uma pequena reflexão aqui em cima desse livro, né? Esté, quando o rei Xerxes ele decidiu que não queria mais Vasti, que era a esposa dele, né, por conta da desobediência dela, e ele decidiu de buscar uma nova rainha, né, para o reinado dele. E foi quando ele chamou o mordomo dele, né, que chama Memuca, né, e pediu para que ele trouxesse todas as mulheres daquela província para que ele pudesse escolher quem seria a rainha, a esposa dele, né. E no meio dessas mulheres veio Esté. Esté, ela sempre teve um diferencial muito grande. As atitudes de Esté, para você ver como é importante as nossas atitudes, porque no meio de tantas mulheres, ela se destacou através das atitudes dela, né? Então, assim, a simplicidade dela, a forma dela se chamou e atraía a atenção de muitas pessoas, até do próprio Memuca, né? Que ele admirava ela de uma forma diferenciada, né? Então, assim, eu aprendo muito, cada vez mais que eu tenho lido mais a Bíblia, a palavra do Senhor, eu tenho visto como você ser uma pessoa sábia, você estar no lugar certo, direcionado por pessoas certas, como aquilo, traz sabedoria para os seus dias, né? E Esté, a sabedoria dela foi de uma forma grandiosa. Todos os planos que Esté planejou foram bem sucedidos. Tudo que ela decidia fazer, existia um tempo de preparação, existia um tempo de direcionamento do Senhor para que ela chegasse a executasse aqueles planos e todos eles foram bem sucedidos e o Senhor o abençoou, né? Então isso mostra que a importância de você estar buscando orientação com pessoas que têm uma aproximação com o Senhor. Esté, ela foi criada pelo tio dela, Mardoqueu. Esté era uma órfã, né? E o tio dela criou ela. Mas ela sempre teve esse tio como se fosse um pai. Ela era muito obediente, era muito... ela se espelhava muito nos conselhos que ele dava a ela. E o interessante é que esse posicionamento dela de ser uma pessoa sempre obediente, sempre ter essa sabedoria de buscar conselhos no lugar certo, com as pessoas certas, fizeram uma grande diferença na vida de Esther, né? Então, assim, por muitas vezes eu trouxe essa reflexão da palavra de Esther para a minha vida e eu comecei a aprender muitas coisas, né? E eu trazendo um pouco para a minha realidade. Quantas vezes eu já tive em meios de pessoas, de ambientes que muitas vezes não trazia edificação para a minha vida. O convívio, os hábitos não trazia algo de positivo para a minha vida, né? A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes a gente acha que já está preparado, que já é uma pessoa que está preparada, está na presença do Senhor, mas quando você dependendo do ambiente que você esteja, do meio que você convive, você pode mudar os seus pensamentos. Porque, infelizmente, nós somos muito influenciáveis por algumas vezes, né? Se a gente não tiver firmada no nosso propósito de vida, muitas vezes nós nos deixamos influenciar por as outras pessoas, né? E o que eu acho muito interessante aqui em Esté é porque ela procurava o meio certo para permanecer, para ela estar. Ela recorria, diante das situações que ela enfrentava, ela procurava as pessoas certas. Ela recorria às pessoas que realmente poderiam ajudá-la, né? Então, que a gente possa trazer esse olhar de Esté para a nossa vida, né? Por muitas vezes, diante das nossas adversidades ou por alguma situação que a gente enfrenta, que a gente saiba o lugar certo para a gente recorrer, que a gente saiba procurar conselhos com as pessoas certas, com as pessoas que têm buscado estar na presença de Deus. Pelo menos eu tomei essa decisão em minha vida há algum tempo atrás e eu comecei a perceber qual era o melhor ambiente para mim estar, qual eram as pessoas melhores, não menosprezando ninguém, mas assim, é importante você estar perto de pessoas que lhe levem mais para perto da presença do Senhor.
Quando você está perto de pessoas que ela é cheia da presença de Deus, você começa a sentir o desejo de ter aquela presença na sua vida, de buscar mais o Senhor. Isso é muito perceptível, pelo menos eu comecei no decorrer das minhas buscas e o meio que eu estava, o ambiente que eu estava, eu comecei a perceber o quanto aquilo era diferente, o quanto aquilo era positivo para mim. Né? E eu comecei a buscar estar perto de pessoas que realmente edificassem a minha vida, que realmente trouxessem ensinamentos para a minha vida e trouxessem um direcionamento, um ensinamento que fossem pessoas que tinham o coração voltado para o Senhor. E eu percebi que a minha vida mudou muito, em muitos aspectos, né? Por quê? Porque muitas vezes eu ia tomar algumas decisões e eu já sabia a quem recorrer, né? Eu já sabia, porque é importante a gente ter pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente possa chegar a pedir um conselho, um aconselhamento, que a gente possa chegar e pedir uma orientação, né? Porque diante de muitas situações que muitas vezes a gente passa. Então, é muito importante a gente ter pessoas desse tipo no nosso caminho, né? Então, que a gente possa perceber quais os ambientes que nós temos vivido, quais são as pessoas que nós temos trago para estar ao nosso lado, né? Porque a palavra também do Senhor diz que o espírito ele pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então que a gente tenha esse cuidado. Qual é o ambiente que nós estamos frequentando? Quais são as pessoas que você quer ao seu redor? E essa palavra de Esther, ela traz muito esse ensinamento para mim. Esther era muito sábia, ela recorria às pessoas certas, nos lugares certos e no tempo certo. E por ela ter esse posicionamento, ela simplesmente foi escolhida a rainha, né? Diante de tantas mulheres que estavam ali. Não era só a beleza de Esther que encantou o rei, mas eram as atitudes dela, a simplicidade que existia dentro do coração dela. Por quê? Porque ela era uma mulher temente a Deus. Tudo que Esther ia fazer existia um temor, uma busca. É tanto que aqui que fala que quando ela foi falar com o rei, né, diante das adversidades que o povo dela estava enfrentando, ela decretou as servas delas ali para que todas se reunissem e tirassem um momento de jejum e oração. Ela teve uma preparação para chegar diante do rei, ela usou as palavras certas para falar. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. É a gente ter uma preparação, é a gente usar as palavras certas no tempo certo, no momento certo. Isso traz para a nossa vida que a gente percebe que as coisas acontecem de uma forma mais direcionada por Deus. Quando a gente toma esse posicionamento, quando a gente busca esse tipo de entendimento para a nossa vida, é saber falar na hora certa, ouvir as coisas que são certas no tempo certo e que edificam as nossas vidas. Eu acho que é muito importante nós, como filhos de Deus, como cristãos, a gente saber o ambiente que a gente convive, o meio que a gente está, se o que a gente tem absorvido tem sido edificante, tem trago ensinamentos para as nossas vidas, tem trago crescimento espiritual para as nossas vidas, isso é muito importante. E eu percebi que quando eu comecei a tomar essas decisões, de ter esse cuidado, de olhar o ambiente que eu estava, de ver as pessoas que estavam ao meu redor, de buscar pessoas para estar ao meu redor, pessoas que buscavam mais a presença de Deus até do que eu, que tinham uma intimidade maior com o Senhor, muito mais do que eu, porque quando eu estou perto dessas pessoas, o desejo de buscar mais a presença do Senhor, o desejo de estar mais na presença de Deus, vem no meu coração de uma forma muito mais forte. Então a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar de Esther. A passagem de Esther tem muitos ensinamentos aqui. Esse que eu trouxe aqui para esse momento, porque foi um dos que chamou mais a minha atenção. Porque ela sempre sabia o tempo certo e a hora certa e o ambiente certo, as pessoas certas para estar ao lado dela. Então que a gente possa cada vez mais buscar a nos moldar e nos transformar como Deus quer nos transformar. Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. Sempre eu falo nos vídeos que o Senhor Jesus direciona, as palavras que Ele direciona, que Deus ele só quer o melhor. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mas para que esses planos sejam executados em nossa vida,
A gente precisa ter um posicionamento desse que já teve, né? De ser uma pessoa temente, de estar perto de pessoas certas, de receber os conselhos certos, de ter as atitudes certas na hora certa. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, para na nossa vida como filha e serva do Senhor. Se você tem um chamado e um propósito de Deus na sua vida, e muitas vezes a gente diz assim, Senhor, eu tenho um chamado, tenho um propósito, e as coisas não acontecem, não fluem de uma forma tão linda com a tua presença, existe alguma coisa, algum erro que está acontecendo. Então, que a gente possa trazer os ensinamentos da palavra. A palavra do Senhor é o manual para a nossa vida. A palavra do Senhor ensina tudo que a gente precisa para ter uma vida feliz aqui nessa terra e ainda ter a salvação. Então, que a gente possa se basear por essa palavra. Cada dia que passa, eu me apaixono mais pela palavra do Senhor, pela presença de Deus do Senhor. É algo assim sobrenatural. E o que eu acho lindo é que nos dias que eu tiro para fazer os vídeos, assim, já no começo do dia eu já começo a sentir uma presença de Deus muito forte. É algo assim muito forte sobre a minha vida. E eu sempre estou fazendo meus afazeres e boto ali um louvor, boto uma pregação já para que o Senhor Jesus já venha falando ao meu coração, Ele já venha quebrantando o meu coração. E eu vejo assim coisas lindas do Senhor fazendo através de algumas atitudes que a gente tem, né? Como é que eu posso chegar diante da presença do Senhor, ministrar algo da parte do Senhor para a sua vida, se não existir uma preparação antes, se não existir um deleite na presença do Senhor antes, né? Então eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto sempre, onde eu sinto a maior presença do Senhor é quando eu estou na minha casa, é quando eu estou no meu lugar secreto. Eu amo estar na igreja, eu amo estar com os meus irmãos congregando, mas assim, o meu lugar secreto, a minha casa, muitas vezes a presença do Senhor ela é sobrenatural quando eu estou na minha cozinha fazendo o meu almoço, cuidando da minha família. Então, que a gente possa buscar e se preparar cada vez mais para estar na presença do Senhor, que a gente possa se abastecer de coisas que venham para edificar as nossas vidas. É muito importante a gente ser edificado, é muito importante a gente estar perto de pessoas que têm o coração de Deus. E aí a gente começa a ser parecida com aquelas pessoas, porque a gente sente aquele desejo de ser diferente, de que as pessoas vejam algo diferente na nossa vida. Então essa era a reflexão que eu queria deixar para o coração de vocês nessa tarde de hoje, né? Que você possa se posicionar como Esther se posicionou, que você tenha essa sabedoria que Esther teve, de estar perto das pessoas certas, no momento certo, tomar as decisões certas na hora certa, falar o que precisa ser falado no tempo certo, e tudo sempre direcionado pelo tempo do Senhor, diante de uma busca na presença do Senhor, numa preparação. E quando a gente começa a viver isso, a gente começa a ver que as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente, de uma forma linda e sobrenatural. Então, assim, cada vez que eu busco mais, assim, estar mais perto do Senhor, conhecer mais um pouco da palavra dele, mais eu fico encantada com os ensinamentos que a Bíblia traz para as nossas vidas. Então, que você possa também ter o hábito de estudar mais a palavra, de pedir, Senhor. Quantas vezes eu já comecei a ler a Bíblia e não consegui entender nada, e eu dizia, Senhor, esclareça aqui a minha mente, que o Teu Espírito Santo, ele me conduza e ele me mostre, que eu tenha um entendimento da Tua palavra, e que a Tua palavra venha ao meu coração como uma semente, e no tempo certo ela comece a germinar, para dar o fruto certo, no tempo certo, e as coisas estão começando a vir de uma forma tão clara e simples, né, ao meu coração. Então que você também tenha esse hábito de estar buscando estudar mais a presença do Senhor. Não se baseie só pelas pregações que você escuta, pela palavra do seu pastor, mas tenha a sua própria intimidade, porque não tem nada mais lindo do que você ter a sua intimidade com o Pai, com o Senhor. É algo assim muito gratificante quando você é íntima do Senhor. Então que você possa ter esses ensinamentos, que você possa se abastecer da presença de Deus, que você possa estar perto de pessoas que lhe leve cada vez mais para estar diante da presença do Senhor. Que eu tenho certeza que
quando você começar a procurar os ambientes certos, as pessoas certas, a sua vida vai começar a ter um outro rumo. E você vai se achegar mais para perto do Senhor. Então, busque as pessoas certas, haja no momento certo, no tempo certo. E você vai ver que todos os planos que Deus tem sobre a sua vida serão planos de bênção. Planos de muita alegria na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no seu coração. E que essa palavra fique como um ensinamento, porque todas as palavras do Senhor é só ensinamento para as nossas vidas. E que o Senhor possa lhe abençoar, que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais perto e achegada ao coração de Deus. Que você possa estar perto de pessoas que edifiquem a sua vida, que traga mais a presença do Senhor para a sua vida, que traga mais desejo de estar na presença do Senhor. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Os seus hábitos vão mudar. O seu desejo de estar perto dessas pessoas vai ser totalmente diferente, porque você vai estar querendo aprender mais e buscar mais de Deus, estar se enchendo e se abastecendo mais do Senhor. Então que você possa seguir esses conselhos de Esther. Que você busque as pessoas certas no tempo certo, que você vá atrás de conselho com as pessoas que realmente são pessoas direcionadas por Deus. E aí elas vão lhe conduzir ao caminho certo e a estar cada vez mais na presença do Senhor, que você possa receber essa palavra no seu coração, que a sua vida seja abençoada cada vez mais, a sua família, e que os planos de Deus venham sobre o seu coração, e que os sonhos que Ele tem para a sua vida sejam realizados, que se os seus sonhos estiverem nos planos do Senhor, se cumpram, mas se os planos dele for muito melhor do que os que você espera, que os planos dele é que se cumpram na sua vida, e que você seja uma filha cada vez mais diante da presença do seu Pai. Porque o Senhor, Ele anseia pela nossa presença, Ele está de braços abertos pela nossa presença, de estar perto dEle, de estar sendo aconchegada por Ele. Então, não perca tempo. Busque cada vez mais estar diante da presença de Deus. Busque cada vez mais aprender a palavra dele, porque quando você vai lendo a palavra e você vai tendo mais intimidade com Ele, com o Pai, e você vai vendo que a sua vida começa a se transformar. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar o seu coração nessa tarde de hoje e que você se levante como uma Esther, né? Cheia de atitude e determinação e sempre com a simplicidade no seu coração, porque Deus gosta de pessoas simples, que tem um coração simples, que tem atitudes que refletem o brilho dele através das suas atitudes. Em nome de Jesus, que você possa se tornar uma pessoa assim. E eu tenho buscado ser uma pessoa como Esther. Cada dia eu tenho buscado ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, Senhor, na tua presença. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar. Amém.